Bom, vamos lá, vou fazer um videozinho rápido. Alguém me perguntou ali nos stories sobre Bitcoin e Ethereum, se eu invisto e por que que eu invisto, tá? Então, a ideia desse vídeo é explicar um pouquinho do porquê que eu faço esse tipo de investimento e qual foi a sacada que eu tive para poder, como que eu posso dizer, fundamentar a minha alocação, tá? Primeiro de tudo, eu não sou uma pessoa que sou um expert nesse assunto. Eu acho que dificilmente alguém possa se falar como um expert disso, tá? Uma tecnologia nova é uma coisa que poucas pessoas ainda conseguiram entender de forma muito grande, mas já deu para perceber, até para quem é um pouco mais leigo como eu, de que você tem uma tecnologia por trás disso, tá? Que é o blockchain, que pode ser muito usual lá na frente, tá? Principalmente no mercado financeiro, coisa que está sendo falada agora recente em 2021, são os DeFi, né? Ou para quem não sabe, são as finanças descentralizadas. Como que você consegue utilizar o blockchain para disruptar o mercado financeiro? Isso é um ponto bastante interessante. O ponto que eu quero colocar é: a gente tem uma tecnologia muito legal por trás, tá? Antigamente se falava em criptomoedas, hoje se fala em criptoativos, tá? Por quê? Porque a tecnologia pode ser usada para outras coisas além de transação, tá? De transação de moedas, como é o caso do Bitcoin, por exemplo. Então, vou dar um exemplo que eu conheci porque o pessoal da Hashdex me mostrou. Existe um site, né, um navegador, tá? Parecido com o Google Chrome, chama Brave. O que eles fizeram? Tá? Uma sacada que usa blockchain por trás. Eles fizeram um navegador onde não tem anúncios, eles bloqueiam todos os anúncios, e se você, usuário, resolver que você quer ver os anúncios, o anunciante paga diretamente para você, usuário, né? E, obviamente, a rede também recebe alguma coisa, tá? Então, quer dizer, você tem aí um uso da tecnologia que não necessariamente é um uso de moedas, tá? Então, você tem uma coisa ali interessante para você usar, tá? Para quem quiser olhar, o navegador chama Brave, tá? Brave. E aí você começa a utilizar essa tecnologia para outras coisas além de transação de moeda, tá? Então, obviamente Bitcoin e Ethereum são grandes, né? Dá para se fazer muita coisa com eles, mas eles não são únicos, né? Existem 6 mil moedas já que estão disponíveis por aí, tá? Obviamente nem todas têm liquidez, algumas são umas fraudes, como por exemplo Dogecoin ali, né? Que começou como um grande meme e hoje tem um valor de mercado já absurdo, na casa de bilhões de dólares. Então a gente não sabe qual que vai ser o usual, tá? Eu, pelo menos, não sei ainda precificar ou dizer quanto vale cada um desses criptoativos. Então a forma que eu entendo que é muito simples de eu me expor é através de um índice. Quando a Hashdex trouxe essa ideia pra gente, a gente achou muito interessante e eu resolvi investir via Hashdex. Qual que é a grande situação? Quando você fala que você tem cerca de 6 mil criptoativos, você pode ter 6 mil ideias diferentes e 6 mil ideias que possam, em algum momento, se transformar alguma coisa muito usual lá na frente, tá? Eu tento trazer uma analogia bem simples, que imagina o seguinte: você está lá em 1990 e você está investindo em ações de tecnologia. Se você tentou escolher ali algumas empresas, 90% delas quebrou. Talvez seu dinheiro tenha ido por água abaixo. Agora, se você investiu no índice da Nasdaq, o índice subiu 7.700% desde a década de 90 para cá. Ou seja, você teve um retorno muito grande, muito forte e não precisou escolher os ativos diretamente. E eu acho, né, quando a gente olha para esse mercado de criptoativos, que a gente está num momento muito parecido com o que foi a Nasdaq lá em 1990. Ou seja, eu tenho a possibilidade de investir numa tecnologia nova, que pode sim disruptar mercados, como o DeFi que eu acabei de falar, mas que eu não sei ainda quantificar, precificar qual delas vai ser a vencedora, né? Então uma forma de eu me expor nisso é me expondo através de um índice, tá? E uma outra coisa que é importante colocar eles ainda são muito voláteis, né? Você tem aí, por exemplo, Bitcoin com 120% de volatilidade anual, tá? Ou seja, é uma volatilidade muito alta. Só para efeito de comparação, a Bolsa de Valores brasileira tem a vol na casa de 25%. Tá? Então, quer dizer, nós estamos falando de algo muito maior, quase 5 vezes maior aí do que a volatilidade da Bolsa brasileira. Então, lembre de ter, nesse início principalmente, um pedaço pequeno do teu portfólio para que você não estrague
o retorno que você quer ter ali de forma consistente. Lembrando que pode ser que essa tecnologia toda não seja usual, não funcione e no final das contas isso vai a zero, né? Então se você tiver lá 2, 3, 4, 5%, depende aí do teu perfil de risco, se isso for a zero não te mata. Agora se você tem 100% nisso e vai a zero, com certeza acabou a sua aposentadoria. Então presta bastante atenção, é importante só você saber aí no seu estômago qual o tamanho da posição que você vai ter e, ao mesmo tempo, qual a forma de se expor, tá? Para quem é mais entendido, obviamente já se expõe diretamente em alguns ativos. Eu ainda não me considero um expert, considero um completo leigo no assunto, então eu prefiro ficar com o índice Hashdex, tá bom? É isso e espero vocês no próximo vídeo.